É chegado o tempo. Fiquem juntos. Você pode falar isso comigo? É chegado o tempo. Diga, fiquem juntos. Você sabe quem disse essa frase? Quem falou? A Bispa Solange. Talvez você esteja aqui hoje nos visitando. Essas aqui foram praticamente as últimas palavras que nós ouvimos da nossa saudosa e querida mãe, que foi recolhida há mais ou menos exatamente 3 anos. O Senhor levou minha mãe para a glória, para o seio de Abraão. E nós, em um Zoom ali que nós estávamos, quando o médico falou que ela ia entrar para um lugar de sedação, enfim, ela falou para nós, fiquem juntos. E essa palavra ela ecoa todos os dias nas nossas mentes, família, eu creio que na vida de muitos irmãos aqui. E enquanto eu orava a Deus essa semana, Deus, o que o Senhor tem para domingo? E Deus falava, fale sobre unidade, fale sobre um povo que deva ficar junto. Então é chegado um tempo, mais do que nunca, igreja, de nós ficarmos juntos. Olha quem está do seu lado, dê um sorriso e fala, eu sou um com você, porque nós somos um com Deus. Eu vejo a sincronia do Espírito aqui, desde dos louvores, a inspiração de Deus, ao Cristo Vive Music. Nós somos um no Senhor, é chegado o tempo. Eu quero começar lendo o salmista, que diz no Salmo 133, no verso 1 e 3, ele diz, como é ruim, desagradável viver, não, é bom e agradável. Dá um sorriso para quem está atrás, talvez ele esteja um pouco dormindo, fala, acorda tu que dormes, é bom estar com você. É bom. Diaconisa Ilma olhou para a parede, que ela está no fundão. É bom, tem um anjo atrás de você, minha amada, está guardando a sua vida. Vocês estão na última fileira? Tem anjos atrás de você. Ele diz, é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Olha só o que nós citamos desde o início. Ali, ou seja, é num lugar de unidade, é num lugar de intimidade. Diz, ali o Senhor ordena bênção, ou a sua bênção e vida para sempre. Levante uma das suas mãos e diga, é na unidade. Diga, que o Senhor da ordem de bênção. Se você puder, com muito respeito, pega na mão de quem está ao seu lado e fala assim, é nessa unidade que nós vamos ver a bênção, o sobrenatural de Deus. Você que está em casa, é nessa conexão, é nessa unidade de corações, de mente, de alma, de espírito, que Deus ordena a bênção. Glória a Deus. Eu sinto Deus, amado, se manifestando em nosso meio. Curva sua cabeça, nós vamos falar com Jesus mais uma vez. Pai, nós te damos graças, honras, louvor, glória, misericórdias sejam dadas a ti, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso suficiente Salvador. Eu te louvo, Jesus, por todos os meus irmãos que estão aqui sentados, Pai, por esse auditório, esse cinema, Senhor, com uma lotação máxima. Eu te louvo, Jesus, porque isso é um sinal profético do que o Senhor tem nos anunciado. Isto é um sinal, Pai, de algo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Jesus, nós estamos hoje vendo a Tua glória, palavras que falaram que o nosso ministério iria acabar, iria encerrar, isso tudo caiu por terra. Nós estamos aqui, Pai, contemplando, Jesus, os nossos olhos estão vendo, Pai, a Tua glória em nosso meio, que nós possamos agora levar os nossos pensamentos cativos em obediência ao Teu santo nome, Jesus, que nós possamos agora quietar os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Eu sei, Pai, que existe algo poderoso que o Senhor quer nos entregar nessa manhã, e eu sinto, Pai, no meu corpo, Jesus, eu sinto fisicamente o poder da Tua glória, e eu peço, Senhor, ajuda-me, Pai, que não seja eu, que não seja a minha carne, mas que seja o Senhor através de mim, Jesus, a falar, a dar direção, a dar essa voz profética, porque nós cremos, Pai, que existe algo que passa por esse momento, que passa pelos próximos minutos, Jesus, que vai, Senhor, nos levar para um lugar de direção, que vai nos levar, Pai, para um lugar profético que o Senhor tem nos anunciado. Eu oro em nome e para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Glória a Deus. Olha, amados, eu preciso começar essa mensagem falando sobre unidade. Quantos ouviram o culto de quinta-feira passada? Amém. Eu creio que muitas pessoas ainda não ouviram, não receberam a palavra. Eu, de uma forma muito intencional, peço para que você não deixe de ainda hoje ouvir a mensagem de quinta-feira.
Ali uma mensagem onde Deus falou que Jesus é a rocha e Ele é a rocha que nos une. Então desde quinta-feira eu tenho entendido da parte de Deus essa questão. Eu vou dizer mais, não é desde quinta-feira, vocês vão se lembrar que desde o ano passado, e ainda é o ano passado, ao longo do ano passado, ainda no nosso antigo endereço, Deus já vinha trabalhando no meu coração. Nós falamos no retiro, olha lá no retiro sobre unidade, depois falamos em vários outros cultos, e essa questão da unidade, ela não sai do meu coração. E você sabe que Deus, quando Ele começa a incomodar, quando Deus começa a, direcionar, é porque tem alguma coisa ali. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Então não tem como. Por isso é o tema de hoje, fiquem juntos. É chegado um tempo de unidade. Então desde ontem eu venho sentindo de forma mais intensa a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E eu venho aqui hoje, eu digo isso com a mão na Bíblia, amado, com temor e com reverência, com santo tremor, entregar a mensagem do trono de Deus para a sua vida. Eu costumo brincar, logicamente, que nós estamos num ambiente um pouco mais acolhedor, para você não dormir. Mas hoje, olha, se precisar, mano, coloque um palitinho nos seus olhos aí, porque você não pode não enxergar, não ouvir, não experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hoje, por uma direção do Espírito, eu quero voltar a alguns pontos que nós estudamos recentemente. E você sabe que muitas vezes nas minhas conversas com Deus, eu falo, Deus, mas vai parecer um pouco redundante eu pregar. Nós falamos sobre isso ano passado, eu falei sobre isso recentemente, e o Senhor fala, esta é a mensagem, Fernando, para a igreja. E eu tenho entendido isso nos últimos 3 anos de uma forma muito diferenciada, de entregar aquilo que Deus quer que Ele entregue. Não é a minha vontade, não é a minha carne, não é o meu pensamento, não é a minha humanidade de falar, eu vou falar as mesmas coisas outra vez, Senhor. E o Senhor me leva para a palavra quando Paulo diz, é segurança para vós outros que eu pregue as mesmas coisas. Ele diz, não me desgosta, e é segurança para... E eu faço de Paulo as minhas palavras. É muito bom poder pregar. Você sabe que Paulo ficou pregando e estudando 3 anos consecutivamente, ali, todos os dias a palavra da graça de Deus, ensinando a palavra da graça de Deus. Então, nós... E recentemente, eu ouvi a voz do Bispo Maurício. O Bispo Maurício, a gente estava conversando essa semana, ele disse que ele ficou num Zoom... Zoom de estudo bíblico, né? Ele falou que eles ficaram 1h30 em 2 versículos, estudando 2 versículos. Eu falei, uau! Então, a palavra de Deus, ela é muito... Uma vírgula, ela fala muito para nós. Um ponto, uma acentuação. A palavra, ela é viva. Então, eu volto em alguns pontos hoje com uma direção clara do Espírito Santo, pois é chegada a hora de nós vivermos, amado, a palavra como nós nunca vimos, como nós nunca, talvez, vivemos em toda a nossa vida com Deus. O plano de Deus é para nós nos relacionarmos bem um com os outros. O plano de Deus não é para que você tenha inimizade, é para que você ande em paz um com o outro, com a sua família. E apesar de nós termos, logicamente, que diferenças de gosto, porque Deus fez assim, diferença de temperamento, diferenças de preferências, de estilos, de cultura, de cor, de escolaridade, de língua, enfim, nós somos diferentes na nossa carne, amém? E Deus, Ele fez dessa forma. Mas Deus diz que é bom e agradável que vivam em união. Apesar de todas as nossas divergências, é bom e agradável. Você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado? Diga assim, apesar das nossas divergências, diga, é bom e agradável. Você pode escrever no chat isso. Apesar das minhas divergências, é bom e agradável andar com os irmãos. Então eu gostaria agora de chamar a atenção da igreja para a profundidade e a seriedade das Escrituras. Veja o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então a pergunta que o Espírito nos faz nessa hora, o que cria essa união? Como é que nós podemos estar unidos no mesmo corpo, sabe, como membros uns dos outros? A resposta é somente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Espírito Santo é aquilo que nos une. Só Ele pode unir o corpo. Por quê? Porque Jesus é o cabeça. E Jesus sendo o cabeça, Ele é aquele que une todos os membros. Por isso Ele comanda todos os membros do corpo. Por isso que a direção, ela não vem de um coração humano. A direção, ela não vem, você falando agora fisicamente, humanamente, a direção não vem pela sua mão. A direção do que você vai fazer não vem pelos seus pés. A direção do que você vai fazer não vem pelo seu ombro. Eu ia falar da barriga, mas é que tem irmãos que a barriga dirige. Então, a fome... Não, bispo, eu sou guiado pelo estômago. Brincadeiras à parte, nem o seu estômago dá direção. A direção é a sua cabeça. A sua cabeça que pensa. A sua cabeça que raciocina. A sua cabeça que tem um cérebro colocado ali por Deus. Então, quando Paulo faz essa alegoria, essa analogia, nós entendemos também que quem dá direção para a igreja não são os homens, e sim Deus.
Porque Ele é o cabeça do corpo. Ele diz muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Então, através de Jesus, Ele une o corpo. Antes de Jesus ir para a cruz, Ele fez uma oração pelos seus discípulos e por todos aqueles que veriam a crer nele. Então, o que mexe comigo, eu creio com você nas Escrituras, é que a palavra da Bíblia, né, ela não fala só para aquele povo que viveu na época do Velho Testamento, enfim, no Novo Testamento. A palavra, ela fala conosco também. Então nós vemos os profetas do Antigo Testamento, os maiores, os menores, enfim, de Gênesis e Apocalipse. Nós vemos Paulo depois, na Nova Aliança. Nós vemos a palavra inteira, que é inerrante, falando conosco, que fisicamente, humanamente, ainda nem existíamos. Espiritualmente sim, porque sabemos que nossos espíritos foram criados desde antes da fundação do mundo. Paulo diz de antemão, fomos preparados, vasos de honra, de misericórdia. Paulo diz preparados de antemão. Somos nós, espíritos, predestinados, eleitos. Agora, a palavra de Deus, ela fala conosco. Então veja lá em João 17, verso 20 e 22, ele diz, não rogo somente por estes, ou seja, por aqueles que estavam, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então aqui entra todos nós, Jesus estava orando, rogando por nós. Verso 21 diz, a fim de que todos sejam dois. Olha só que coisa maravilhosa. Fala, não, Bispo Fernando. 1, 2, 3. Amém. Me senti na escola agora. Não, ele diz que todos sejam um, e como és tu, Pai, em mim, e eu em ti também, sejam eles em nós, para que, tem um propósito nisso tudo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele diz no 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Você sabe, ou você pode pensar, quantos assuntos Jesus poderia ter orado na sua última oração, antes de ir para a cruz? Quantos assuntos? Ora, milhares, talvez infinitos assuntos Jesus poderia ter orado. E qual é o assunto então que Jesus resolve trazer? Qual que é o tema da sua última oração? Fala comigo, unidade. É sobre isso que Jesus falou, sobre união. Então, enquanto eu li essa passagem ontem, enquanto eu estava aqui preparando todo esse esboço, Deus me fez lembrar das últimas palavras ditas pela minha mãe, que foram, fiquem juntos. E num derramar do Espírito Santo ali na minha casa, enquanto eu lia a palavra, enquanto eu lembrava também da história do que foi a minha mãe como pregadora, enfim, eu fui conduzido para esse lugar do Espírito Santo. E não existe coincidência na obra de Deus. Hoje eu entendo o quanto o diabo quer nos separar, amados. Mais do que nunca, nós precisamos entender, como eu disse agora há pouco, a seriedade da palavra de Deus. Porque a vontade do inimigo é roubar, matar e destruir. E muitas vezes nós não levamos isso em conta com a seriedade, onde João 10 nos avisa, nos alerta sobre isso. Jesus diz, olha, ele veio para isso. Então a gente não dá conta muitas vezes que de forma sutil o inimigo ele vai semeando discórdia, o inimigo vai semeando desunião, e se ele acha uma brecha, de fato ele rouba, ele mata e ele destrói. Então a união que Cristo deseja é uma união que nos fortaleça. A união que Cristo deseja é uma união que nos reanime na nossa vida. A união que Cristo deseja, eu vou dizer isso aqui porque eu sei que eu estou pregando para muitas pessoas, mas casais precisam ouvir isso nessa manhã. A união que Cristo deseja é que você ame a sua esposa de todo o seu coração, que você ame o seu marido, que você não tenha reservas com a sua esposa, que você não tenha reservas com o seu marido. Paulo diz que o corpo da esposa não é do marido, e o corpo do marido não é da esposa. Então nós temos visto, infelizmente, divisões de pensamento dentro de lares, dentro de casais cristãos, de famílias cristãs. Eu quero dizer para você que se você vê talvez uma pontinha, uma fissurinha disso aí, você precisa estancar isso hoje em nome de Jesus. Porque o inimigo quer destruir casamentos, o inimigo quer destruir famílias, o inimigo quer destruir relações, o inimigo quer separar irmãos em Cristo. Ele quer. Então nós precisamos ir para a palavra e entender a seriedade do que Deus está nos dizendo nessa manhã. Quando existe essa união, nós passamos a caminhar com mais confiança. Eu sei o que a minha esposa é para mim, eu sei o que eu sou para ela. Eu posso dizer que a confiança que eu tenho, logicamente, que vem do Espírito. Mas, falando como homem, quando nós temos uma esposa, quando nós temos pessoas, quando eu tenho os meus irmãos, quando eu tenho o meu pai, quando eu tenho um corpo ministerial, amado, isso faz com que eu caminhe com mais segurança e confiança.
Então você precisa olhar para a sua família, primeiro carnal e depois para a sua família espiritual, e entender que você foi plantado em um lugar específico, colocado por Deus, para que você caminhe com mais confiança, e com que a sua fé se torne claramente uma fé invencível. A sua fé, ela seja exercitada. A sua fé seja, sabe, nessa troca. Jesus fala que nós devemos levar o fardo uns dos outros. O que é isso? É unidade. Ele diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Ele diz que nós devemos chorar junto e nos alegrar junto. O que é isso? É o poder da unidade. Então eu quero mostrar através de um exemplo bíblico que Deus recompensa o seu povo quando o povo possui um espírito de união. Alguém poderia chutar qual exemplo bíblico que eu vou entrar agora? Ninguém arrisca? Eu posso dizer que nós estudamos talvez nos últimos 2, 3, 4 meses essa história. Josué. Eu não poderia hoje, amado, por uma direção clara de falar de unidade, não trazer de novo. Por isso que você entende. Eu falei, Deus, mas eu já fiz 3 séries falando sobre Josué. Deus falou, fale sobre Josué novamente. Eu falei, amém, é o Senhor que manda. Então nós vamos entender, começar lendo, ou relendo, ou lembrando essa história. Lembra que a palavra é viva, amado. Eu tenho certeza que ao ler a história de Josué agora, você vai aprender algo que você nunca aprendeu. Porque isso tem acontecido comigo. Você crê, pastora Cris? Quando nós lemos a palavra, nós vamos aprendendo. Estou aqui no Evangelho há 30, 40 anos, mas a palavra é viva. Fala assim, tem algo novo. Fala, tem uma porção nova que Deus quer manifestar hoje na minha vida. Josué 1,16 diz assim, então responderam a Josué dizendo, tudo quanto Você consegue perceber a unidade? Está falando já no plural. Eles responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos. E aonde quer que nos enviares, iremos. Como tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente, Josué, seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Então, amado, de verdade, você está disposto a se submeter inteiramente ao profeta que Deus tem levantado sobre a sua vida? E antes de você dizer um amém, eu queria que você entendesse o poder e a profundidade dessa pergunta. Porque aqui está um povo que tinha visto talvez o maior líder, o maior profeta do Velho Testamento, tinha andado, caminhado com Moisés. E você sabe o que Moisés representa até hoje para o povo judeu. Até hoje, o que representa Moisés? Você sabe que Deus guardou o corpo de Moisés para que Satanás não pegasse. A importância que tem Moisés como uma figura do Velho Testamento para o povo judeu, para nós também cristãos, enfim, para a volta de Cristo. Então, quando Deus levanta Josué e o povo fala, olha Josué, como tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos tão somente a ti. Você vê o nível de intimidade ou de unidade e de submetimento que um povo tem? Porque nós não estamos falando de qualquer líder, nós estamos falando de Moisés. Então nós precisamos entender se nós estamos, dispostos a nos submeter, porque falar de submetimento ou submissão hoje, talvez seja algo totalmente careta, como diz a agenda atual. Algo totalmente retrógrado, algo totalmente fora da atualidade, desatualizado, mas a Bíblia nos ensina a sermos submissos aos nossos líderes. A Bíblia nos ensina primeiro a sermos submissos a Jesus, a Deus, a palavra. Mas Deus levanta homens, Deus levanta profetas, Deus levanta os seus guias, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz no verso 18, todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Logicamente que isso aqui é um contexto de olho por olho, dente por dente. A lei vigorava aqui. Será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então essas são as palavras de um grupo de pessoas que olham para o que Deus está fazendo, pessoas que estão em unidade, pessoas que se acham ali fortemente estimuladas, pessoas que se encontram unidas. Eu queria que enquanto eu prego, você se lembrasse que no retiro, aqueles que estavam no retiro, mas eu reproduzi essa pregação depois no altar do nosso antigo endereço, no final de um culto onde eu falava sobre o poder sobrenatural da unidade, eu passei um trecho de um filme, vocês vão se lembrar de um soldado que, quando se lembra desse culto, aquele soldado, deixe isso aí num cantinho da sua memória enquanto eu estou pregando, porque é esse tipo de unidade que Deus espera de nós, onde um soldado ali tem um propósito, Jordi, com Deus, e ele vai buscar a sua filha, ele vai acompanhar a sua esposa. Não, esse é o Jordi. O soldado, ele tem um propósito com Deus, e ele fala, olha, eu não vou pegar em armas, eu não vou matar ninguém, mas eu sei que eu sou uma ferramenta, um instrumento decisivo, fundamental para
o ganho dessas lutas, dos combates, e toda aquela história, toda aquela narrativa que nós vimos ali naquele filme, e ele resgata ali, ele salva, não me lembro exatamente quantos homens, sem pegar numa arma, e ele cumpre o propósito que ele tinha com Deus, e ele mostra ali para nós, através daquela história, o poder da unidade. Entenda isso, é sobre isso que Deus está falando. Sabe, aqui, na época de Josué, eles fizeram promessas de cooperação, de disposição, de dedicação, de lealdade, de incentivo. E essa é uma postura totalmente fora do comum, fora de todo o comum. Amado, olha agora um pouquinho para o lugar que você trabalha. Olha agora um pouquinho, você que estuda para a sua universidade, para a sua escola. Olha um pouquinho para o seu condomínio onde você mora. Olha um pouquinho para a sociedade como um todo. E você vai ver que hoje as pessoas não fazem promessas de unidade. Hoje as pessoas falam, é o meu desejo, é o meu pensamento, é a minha vontade, é o meu sonho. Hoje, cada vez mais as pessoas têm feito planos e sonhado sozinhas e deixado o outro de lado. E quando nós falamos num coletivo, nós não vemos hoje promessas de cooperação. Nós vemos na sociedade atual e nós não encontramos um povo incentivando uns aos outros, primeiramente. Nós não encontramos um povo incentivando, e quase em nenhuma organização, um povo que incentiva um líder. Sim ou sim, igreja? Olha, você vê no seu trabalho, quantos que vão lá e motivam o chefe. Falam, chefe, olha o senhor, é uma bênção. Olha, não, você senta nas mesas, você senta no almoço, e o que vem? É, porque o chefe é isso, porque o chefe é não sei o quê, é porque ele não pagou, é porque o vale não caiu nesse dia, é porque ele deve estar roubando, é porque ele fez um trambique. Então você vê pessoas que têm, como eu costumo dizer sempre, facilidade em maldizer e dificuldade em bendizer. Facilidade em promover desunião e dificuldade em promover união. Essa é a sociedade que nós vivemos. Nas faculdades, nas empresas, até mesmo dentro das igrejas. Isso é praticamente impossível. É praticamente impossível na geração de hoje nós vermos pessoas estimulando lideranças. Para pensar quantas igrejas você conhece em que uma congregação incentiva o seu pastor. Você sabe, quando nós falamos sobre essa questão de unidade, muitas vezes o que se ouve no meio das congregações, porque o inimigo ele é astuto e ele semeia discórdia, são vozes de discórdia, são vozes de, olha, eu fiquei sabendo, olha, me disseram, e é sempre uma voz tipo genérica, me disseram, me falaram. Falando sobre isso, eu me lembro uma vez que o apóstolo, eu estava numa convenção, a gente estava lá, e o apóstolo falava assim, olha, há um burburinho aí, é burburinho ou burburinho? É isso aí, é um burburinho, isso aí não é da minha época, há um... Estão falando no chat, a gente fala assim hoje em dia, né? No grupo. Estão falando no grupo, no chat. Eles estão falando aí, o apóstolo disse assim, está um burburinho aí na igreja. Lá na igreja, aqueles que já foram lá na sede, tem a capela, e ao lado, assim, tem as casas da vila, né? Que são casas ali, uma rua sem saída, que o nosso ministério tem algumas casas ali, que nós já ficamos lá algumas vezes em convenções, mas o apóstolo por muito tempo usou e usa, acredito até hoje, para ajudar alguns senhores, alguns idosos, enfim. A igreja abriga ali. E houve um burburinho que o apóstolo estava roubando a aposentadoria dos velhinhos. E que o apóstolo batia nos velhinhos. E que o apóstolo maltratava os velhinhos, não dava comida para os velhinhos. E eu lembro do apóstolo com aquele jeito dele falando, uai, olhe para mim, eu vou roubar a aposentadoria dos idosos, eu vou bater nos idosos. Mas tem um burburinho que eu faço isso. Aí ele falou assim, nem para chegar para mim e perguntar, apóstolo, o senhor está batendo nos velhinhos? O povo nem veio me perguntar, mas olha, eu fiquei sabendo. Então assim, isso é muito comum, amado, infelizmente. E muitas vezes na nossa carne, que não habita bem algum, nós estamos ali propagando palavras, mentiras, e estamos fazendo a vontade da carne. E quando fazemos a vontade da carne, é a vontade do inimigo. Então, nós todos sabemos, como eu digo sempre, criticar muito melhor do que elogiar. Nós sabemos reclamar muito melhor do que bem dizer. Isso é um costume da carne do povo. Mas eu quero lembrar você nessa manhã que você não é mais visto por Deus pela sua carne. Paulo ele diz assim, se nós conhecemos alguém segundo a carne, já não o conhecemos mais desse modo. E ele fala algo forte, se Cristo conhecemos segundo a carne, não conhecemos mais. O que é isso? Agora nós temos que nos ver no Espírito. Então esse povo, voltando para a história de Josué, foi um povo unido. E quando chegou o momento deles passarem das palavras para a ação, o que eles fizeram? Não, Josué, nós falamos que estávamos contigo, mas agora vai você e a gente fica aqui. Não foi isso que aconteceu. Quando chega o momento de Josué e de todo aquele povo sair de um lugar de fala, de um lugar de incentivo talvez verbal e passar agora para uma ação, para algo prático, eles fazem isso. Eles passaram das palavras para a ação, eles foram fiéis às promessas que eles tinham feito, porque nós sabemos que hoje em dia existe uma galera que tem muita palavra e pouca ação. Eu já disse muitas vezes, as pessoas falam, bispo, tamo junto. Eu falo, tamo junto até onde?
Até eu precisar de falar de você, né? Porque, amado, vem aqui pregar um prego. Bispo, sabe o que é? Amado, vem aqui levantar. Bispo, sabe o que é? Amado, vem aqui. Então, assim, existe muito hoje em dia também. Muita promessa e pouca ação. Então aqui esse povo estava unido, eles aceitaram uma proposta feita por Josué que era totalmente doida, totalmente, humanamente falando, logicamente, uma proposta, você sabe, né, a conquista de Jericó. E comparados com os fortes guerreiros, pensa assim, olha, Deus está mostrando lá Jericó, Deus está mostrando aquele povo, Canaã, enfim. E aí quando eles olhavam para os guerreiros cananitas, eles pareciam um bando de fracos, de talvez nômades, porque eles ficaram anos no deserto, rodando, andando, né? Nômades perdidos, sem armamento de guerra, sem uma força militar. Nessa comparação humana, eles pareciam desorganizados. Mas havia um fator gigantesco que tornava tudo diferente. Bispo, qual era o fator gigantesco que tornava tudo diferente? Eles tinham ao seu lado o verdadeiro Deus. Eu acabei de dizer, não nos vemos na carne, amados, porque na carne nós muitas vezes nos sentimos enfraquecidos, apoucados, nos sentimos inferiores, mas quando nós entendemos que ao nosso lado tem o Deus verdadeiro, as coisas mudam. A história de Josué e todas as outras histórias do povo de Israel, eu me lembro agora quando Gideão ele é levantado para livrar o povo de Israel dos midianitas. Você sabe, Gideão malhava o trigo no lagar, e aí toda aquela história ele punha para que os midianitas não viessem lá e pegassem o alimento. E aí Deus levanta Gideão e o que ele fala? Eu sou o menor da minha tribo. Quem sou eu? O que Gideão está fazendo? Ele está falando, eu não tenho no meu braço, na minha estatura, no meu network, eu sou o menor. Mas Gideão também tinha um Deus verdadeiro ao seu lado. E aí Deus fala para Gideão, olha só, você tem muita gente, se eu não me engano, 32 mil pessoas. E ele fala, você vai fazer um rapa aí, tem muita gente, Gideão, tira. Aí sai primeiro tantos mil, depois mais tantos. E aí você sabe, ele chega depois com 300, ele fala, aqueles que beberem água como cão, tira de lado, enfim. A gente foi lá na fonte de Gideão, foi uma bênção, a gente estava em Israel, a gente foi ver esse lugar onde eles ali beberam água como cão, aquele povo, e teve um corte de Deus ali, para ficar os 300. E aí eu me lembro quando Deus fala assim na história de Gideão, olha Gideão, se você fosse com todo aquele povo, vocês diriam que não foi Deus que livrou vocês dos midianitas, e sim a quantidade, e sim o braço forte de Israel. Então muitas vezes Deus ele chama, como diz a palavra, as coisas loucas para confundir as sábias. Talvez você está aqui hoje sentado e fala, bispo, isso é loucura. Eu estar domingo de manhã numa igreja, prestando meu culto, eu ser um dizimista, eu ser um ofertante, isso é loucura. Amado, mas você tem o Deus de Israel ao seu lado. E assim como Gideão, assim como Josué, como Davi, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como todos os outros, como Paulo, essa é a nossa diferença. Levante uma das suas mãos e diga, eu tenho o verdadeiro Deus ao meu lado. Fala assim, essa faz toda a diferença. Faz toda a diferença, igreja. Então, Adilson, a gente vai em Josué 6:1 e a gente vê agora eles dizendo, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, Josué, e eu gosto de frisar, entreguei. Eu pergunto para você, eles já tinham passado as muralhas de Jericó aqui nesse momento da história? Mas Deus já havia visto o futuro. Amado, Deus está no nosso futuro. Deus já estava falando para ele algo concretizado. Josué, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes. Então, amado, Jericó deve ter parecido ali assustadora para eles. Olha aquelas muralhas, uma muralha de pedra, uma altura, você sabe, de um prédio de 3 andares. Toda, circundando toda aquela cidade, uma espessura de 6 metros, sabe, de um muro. Tudo aquilo cercava, e lá dentro, fortes, valentes. Imagina só. Mas Josué tinha recebido uma promessa de Deus. Olha, Josué, eu entreguei. Eu quero dizer para alguém que está aqui hoje, que Deus está dizendo que entregou algo já nas suas mãos. Deus não está dizendo, bispo, diga para eles que eu vou entregar. Deus está dizendo, eu já entreguei algo. E pela fé você precisa tomar posse daquilo que Deus já entregou. Deus já entregou, igreja. A obra já foi feita, a obra já foi concretizada. Deus não está falando conosco num futuro, Deus está falando num presente. Eu entreguei, Josué. O que você tem orado a Deus? O que você tem pedido a Deus?
Deus está dizendo, eu entreguei. Eu entreguei. Eu entreguei. Mas eles ficaram 40 anos andando em círculos. Eles ficaram tanto tempo vendo aquela terra. Moisés avistou a terra, não entrou. Mas agora Deus está dizendo, Josué, eu entreguei. E quando Deus entrega, amado, ninguém tira. Quando Deus entrega, quando Deus faz, ninguém pode invalidar. Aí a pergunta que vem, bispo, então como vai ser agora? Veja só que existe a diferença do o que e do como. Deus está falando o que aconteceria. Agora o como Deus ia revelar para Josué. Eu já falei, o que? Vocês vão possuir Jericó. Esse é o grande o que? Esse é o grande porquê da coisa. Como isso vai ser feito? Senhor, agora o Senhor vai mandar os anjos, vai destruir aquelas muralhas, vai cair lá como Elias, fogo do céu, vai consumir tudo. Aí Deus fala, não, Josué, vocês vão gritar. Amado, a gente vai... o JP sempre fala para mim, né? Sara riu. Sabe aquela história? Quando Deus fala a Abraão que eles vão ter filho, Sara riu. Mas nós também, talvez, diríamos, Deus, mas peraí, Jericó e os gigantes e toda aquela história, e a gente vai gritar. Então, uma estratégia muito estranha. Olha lá, Josué 6:3-5. Vós, pois, todos os homens de guerra... Deixa eu fazer uma pergunta. Onde estão os homens de guerra aqui nessa manhã? Digam amém, só para eu ouvir. Onde estão as mulheres de guerra aqui nessa manhã? Digam amém. Olha, Deus está recrutando um povo. Você consegue compreender isso? Ele diz, olha, vocês homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, e assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo Josué gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amado, pense no que estava acontecendo aqui. Que estratégia humanamente muito doida que Deus estava dizendo. Eles tinham que acreditar. E mais do que acreditar, eles tinham que fazer exatamente o que Deus estava mandando eles fazerem. Você sabe qual que é o grande problema do povo de Deus da atualidade? O povo de Deus às vezes até acredita, mas não faz como Deus manda. O povo até diz no culto, eu creio, eu recebo. Mas sai de um lugar de culto e fala, quer saber? É melhor eu fazer do meu jeito. É melhor eu fazer como eu sempre fiz. É melhor eu não usar a fé. É melhor eu usar as coisas naturais. É melhor eu pensar de uma forma mais racional do que de uma forma de fé. O problema de uma geração que nós estamos vivendo é uma geração que diz que vive por fé, mas quando chega a hora de viver por fé, fala, quer saber? Vai que... Amado, eles tinham que ouvir e eles tinham que fazer exatamente como Deus dizia. Se Deus afirma que a muralha vai ruir, eu estou aqui para dizer para você, com certeza ela vai ruir. Não era Josué na sua força dizendo, olha, vai cair. Era Deus dizendo através de Josué, diga ao povo, põe os homens à frente, põe os valentes, porque eu entreguei Jericó, a muralha vai cair. E quando a gente vai para essa história que nós estudamos durante tanto tempo, a gente vê que aquele povo, aquela gente estava disposta, estava preparada para aquilo. Eles estavam, e eu volto na oração de Jesus, eles estavam unidos. Eles estavam em um só coração. Eles estavam, sabem, em um só pensamento. Eles tinham vagado pelo deserto tempo suficiente para saber que era melhor eles não questionarem os planos de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que talvez tenha vivido ou viveu muito tempo, ou talvez esteja vivendo muito tempo num deserto, e Deus está dizendo, não questione os planos de Deus. Você pode lembrar de Caleb, quando num deserto, junto com Josué, ele diz, eia, subamos e possuamos, contra outros 10, diz, não vamos subir, vamos ficar aqui, e há um impasse, eles falam, não, vamos, e depois de tudo isso, depois que ele conquista, Caleb fala, Josué, você se lembra, Hebrom é meu. E você se lembra que nós estudamos que atitudes no deserto, fidelidade no deserto te levam a conquistas permanentes. Você escolhe terra aqui em Canaã. Então o que nós estamos entendendo aqui é que eles passaram tempo suficiente para não desacreditar. Eles tinham visto, olha, há uma coluna de fogo, olha, caía maná e toda aquela história, uma coluna de fogo, uma nuvem de dia nos guia. Eles já tinham vagado tanto tempo. E eles fizeram tudo como o seu líder Josué mandou. Eles estavam todos unidos, executando as ordens de Josué. Depois de repetirem aquela ação, 6 dias. Eu quero começar já a encurtar a história, porque a gente sabe o que vai acontecer. Josué 6,15 diz, no 7º dia,
Madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué: gritai, porque o Senhor nos entregou essa cidade. Você vê que Josué não tem um protagonismo. Josué está ali só fazendo o que Deus mandou. Josué não está querendo um holofote. O Josué está dizendo: é hora, igreja, é hora, homens, é hora, valentes. E ele diz no verso 20, qual que nós lemos? O verso 20 agora diz: gritou, pois, o povo e os sacerdotes, e tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram. E verso 21 diz: tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Eles viram o milagre acontecer. A pergunta é: por que o milagre aconteceu? Porque eles estavam unidos, igreja. O Salmo 133 disse: ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção. Nós estamos vendo uma bênção acontecer porque tinha um povo unido, porque tinha um povo com um só coração. Isso é ser invencível. Fala: isso é ser invencível. Diga: esse é o poder da fé. Olha, eu vou falar para você, toda vez que eu leio essa história, eu fico imaginando a satisfação daquele povo. Amado, imagina aquelas muralhas caindo. Eu não sei se eu entro e eu mato o povo, se eu fico aqui contemplando. Caiu mesmo, Josué. Vai, agora mata o povo, vai, pega a espada e corta. Pega, faz o que tem que fazer, pega os bois, corta a cabeça, mata as crianças. Vamos matar a criança. Ué, era a ordem de Deus. Eu falava ontem para um abençoado, que eu estou ensinando da palavra de Deus, eu falava: depois da predestinação, você entende a Bíblia. A predestinação é uma coluna vertebral onde você entende. Por que Deus fala lá nos mandamentos: não matarás, e agora Ele fala: mate o povo aqui? Porque nós entendemos que aqui era outro povo. Que Deus não se contradiz. Nós temos revelação suficiente para entender os desígnios de Deus. Nós temos revelação suficiente para entender a soberania de Deus. Se Deus mandou, eles fizeram conforme Deus mandou. Não tem de vocês colocar nessa cadeira: eu não concordo, não é bem assim, amado. Não entre nessa discussão. Deus nos chamou, Ele não chamou nem os anjos, Ele faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Voltando aqui para a história. Um grande plano tático. Eles obedeceram exatamente como havia ordenado. Qual que é o plano, Josué? Marcha, toca a trombeta, grita, depois dá uma afastada. Depois, vocês vão conquistar. Amado, se a gente fosse desenhar, se a gente fosse sentar com os conselheiros, ninguém ia imaginar um plano desse. Mas Deus é o nosso conselheiro. Deus é aquele que dá a direção. O que Deus nos ensina com tudo isso é que nós devemos permanecer unidos, nos tornando uma força invencível. Porque é na união que Deus ordena a sua bênção. É na união que Deus realiza grandes obras. Se eu perguntasse aqui de verdade, quantos querem ver grandes obras de Deus em suas vidas? Deus está dizendo para você: esteja unido. Se acerte com a sua esposa, se acerte com o seu marido, se acerte com os seus filhos, se acerte com sua liderança, se acerte com quem você tem que se acertar. Porque é assim que você vai ver as grandes obras de Deus na sua vida. Então vamos pensar agora, trazendo um pouco para a nossa realidade. Parece sempre que, eu já disse isso muitas vezes, que quando um grupo de crentes se reúne, o inimigo começa a semear contendas, discórdias. E eu disse, é uma fissura muitas vezes que a gente não vê, acho que eu disse agora no momento da ceia, e a gente não, veja bem, você vai deixando aquilo, e a fissura vai se tornando uma rachadura, depois nada consegue reparar aquilo. O que é isso? O inimigo vai semeando as suas sementes de discórdia. É assim que ele age. Você se lembra quando houve essa discussão com os discípulos? Eles estavam lá e houve um questionamento entre eles. A gente já leu isso aqui, está lá em Lucas 9:46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Para pensar. Os discípulos que estavam com Jesus. Os discípulos estavam vendo Jesus no seu corpo. Os caras andavam com Jesus. Eles almoçavam com Jesus. Eles viam os milagres de Jesus. Eles dormiam. Eles viajavam com Jesus. Os caras que estavam mais perto de Jesus levantaram uma discussão perguntando: qual de nós é o maior? Eu quero dizer para você que toda vez que se levanta uma discussão é necessário muita sabedoria, temor e tremor diante de Deus, porque as discussões são brechas para Satanás agir. Você tem que ter muita sabedoria, amado.
nos momentos de discussão. Uma discussão é suficiente para destruir um grupo inteiro. Uma discussão é suficiente para destruir um país inteiro, uma nação inteira. Uma discussão é suficiente para um cara apertar um botão e atirar uma bomba em outro país. Você tem noção disso? Por que alguém faz isso? Porque pensa diferente. Porque discutem. Porque o ego. Porque um falou e agora vou mostrar quem é mais forte. E pessoas inocentes morrem numa guerra por conta de duas pessoas ou de duas nações que estão em um impasse. Veja o quanto isso é destrutivo. Então, outra grande lição na conquista de Jericó é que não houve discussões entre o povo. Quantos conseguem perceber isso? Não tinha Josué falando, e aí os seus liderados, olha, eu quero ir à frente, eu quero tocar o chifre do carneiro em dó, o outro eu quero tocar em sol. Falou, vocês vão tocar, eu não sei, mas vocês vão tocar o chifre do carneiro. Não, Josué, veja bem, em sol vai ficar melhor, em sol as muralhas vão cair. Não, veja só, o dó maior vai fazer com que a frequência das muralhas... Olha, não, eu não vi essa discussão. Ou das mulheres dizendo, com pelos no sovaco, dizendo assim, nós queremos ir à frente, deixa os homens de lado. Eu não vi essa discussão. Porque se as feministas estivessem lá, eles vão falar, que homens valentes à frente o quê? Quem eles pensam que são? Amado, quando Deus manda, a gente obedece. Porque Ele é do grego Kyrios. Ele é o Senhor. É Ele. Então outra grande lição é essa, não houve discussões, não houve discussão entre eles, não houve disputa por posições, ninguém forçando para ser o guarda-costas de Josué. Não, eles estavam todos no mesmo coração, em todos eles havia um espírito de verdadeira humildade. Fala comigo, espírito de humildade. Fala comigo, espírito de unidade. Até mesmo nos principais, sim, até mesmo nos principais, nos valentes. E eles conquistaram uma vitória em equipe, sem rivalidade, simplesmente porque cada um se dispôs a participar de um plano que não era de um homem, era de Deus. Independentemente de quem receberia as glórias, independentemente de quem seria, eles participaram de um plano. Então nós devemos sempre lutar incansavelmente pela união entre nós, porque essa é a vontade de Deus. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado e fala, eu preciso estar unido com você, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Eu quero ir para o final da mensagem mostrando o que nós podemos, para a segunda parte, né? O que nós podemos fazer para buscar essa união. Eu quero dizer que isso serve para a sua igreja, para a sua comunidade, isso serve principalmente para a sua família. Sabe, eu não poderia deixar de ler aqui o que Deus falou a Josué antes de tudo isso acontecer. E também o que o povo disse em resposta a Josué no momento daquela transição. Por que você vai voltar a ler isso, bispo? Porque isso faz parte de uma palavra profética para esta comunidade. Eu temo e tremo, amado, diante de Deus. Na última sexta-feira eu senti a presença do Deus vivo como nunca senti na minha vida. Nos meus 35 anos de vida, eu nunca experimentei de uma manifestação tão sobrenatural como eu experimentei anteontem. Então eu temo e tremo e falo que isso aqui é uma palavra profética de Deus para as nossas vidas. É uma profecia de Deus para o seu ministério, para os nossos ministérios. Amém. Não tem problema. Deus fala, deixa vir. Jesus falou, deixar vir os minhos, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Raquel, fique em paz. Se fosse a Kiara, ela pegava o microfone da minha mão. E ela ia falar, eu que vou pregar, pai, sai daí. Tadinha da Raquel. Vamos lá, Josué 1, verso 1 em diante diz, sucedeu, eu estou voltando agora na história, tá? Vimos a conquista de Jericó, lembramos, agora antes, quando Moisés recolhido. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão. Passa este Jordão. O Senhor disse, Josué, o meu servo é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amado, aqueles não estavam perto de Jericó, eles já estavam dizendo, eu dou a terra.
Sempre esteve no coração de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Josué, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande. Para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente, Josué, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou dela. Josué, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, Josué, farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: amado, o Josué recebe uma palavra profética de Deus, uma direção de Deus. No momento de dor, de luto, mas Deus está dando direção para o povo. E agora Josué, como ele foi com Moisés, um bom discípulo, ele chega e ele fala: eu entendi, meu Senhor, e eu faço conforme a tua vontade. Ele chama então o povo e ele diz: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, essa é a ordem de Deus na verdade: provede-vos comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué, agora sim Josué vai passar o recado aos Rubenitas, aos Gaditas, a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá a terra. Fala comigo: o Senhor tem descanso. Fala: o Senhor tem uma terra. Verso 14: vossas mulheres, vossos meninos, o vosso gado, as suas empresas, as posses, fiquem na terra que Moisés deu este lado do Jordão. Porém vós, os homens, todos os valentes de guerra, passareis armados na frente de vossos irmãos e ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, amado, que o Senhor tem para a sua vida, é para toda a sua casa, para toda a sua posteridade, para toda a sua família. Eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Verso 16: então o povo olha para Josué e diz: Josué, tudo quanto nos ordenaste faremos, aonde quer que nos enviares iremos. O que é isso? Diga comigo: unidade. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente, Josué, seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. E aqui entra a parte forte: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Amados, eu creio que nós estamos como igreja neste momento. Eu disse no início que era uma palavra profética de Deus. O que o Espírito manda eu dizer à igreja é que nós precisamos de uma unidade sobrenatural como nós nunca vimos nesses 30 anos, nesse momento. Por isso que você precisa acertar o que tem que ser acertado hoje com alguém. Pessoal, amanhã. Não, é hoje que Deus está dizendo. Uma unidade sobrenatural. Esse é o momento que nós estamos. Você sabe que quando eu tenho que voltar nessa história, pode parecer um pouco redundante, mas eu preciso lembrar a igreja que tudo que nós estamos vivendo é profético. Quando Deus recolhe minha mãe, nós estamos aqui no cemitério do Morumbi. Nosso querido apóstolo com a sua esposa está aqui fazendo todo o funeral ali. E no momento onde eu vou até o carro dele me agradecer, porque eles vieram de carro, estava todo aquele cenário de Covid, enfim, eles vieram dirigindo do Rio de Janeiro até aqui. E eu vou até o carro do apóstolo me despedir, um pouco afastado do gramado ali, onde ficam os túmulos ali, aquela questão. Ele olha para mim e ele fala: Fernando, com aquele olhar dele, Deus está te dando o bastão. Você é um Josué, você vai pegar esse povo, você vai guiar esse povo. E amado, eu vou falar para você, no maior momento de luto da minha vida, de dor, há 5 minutos nós tínhamos sepultado a nossa mãe.
Há 5 minutos, eu, meus irmãos, meu pai, nossa família, nós estávamos chorando. E eu fui numa direção de gratidão, logicamente, pelo apóstolo. E ele não esperou um momento, ele falou, é contigo. Ele disse, você tem um profeta vivo, eu estou com você. Você tem o seu pai, você tem os seus irmãos, você tem uma igreja. Então, quando eu leio essa palavra, amado, isso aqui, os irmãos não têm noção o que move sobrenatural dentro de mim. Porque o que nós estamos vendo aqui não foi uma obra humana. Nós não desenhamos isso. Nós estamos aqui não foi desenho de Deus, não foi um desenho humano, perdão. Foi um desígnio de Deus. Então, quando eu começo a assumir o altar da igreja, eu começo a pregar lá em 2021 as primeiras mensagens, Deus me leva para essa série de mensagens. Porque Deus falava no meu coração sobre uma transição. E eu me lembro no altar da nossa antiga igreja, enquanto eu pregava, e eu falava, olha, Josué, você vai passar esse Jordão. Quando eu li essa passagem de Deus falando com Josué, Deus falava comigo assim, Fernando, existe uma transição que não é só espiritual. Isso faz exatamente 3 anos. Existe uma transição que é física. E até então nós estávamos bem acomodados, nós estávamos sem um filisteu incircunciso no nosso calço, estávamos, enfim, como sempre estivemos nesses 13 anos, bem acomodados fisicamente. E dali então Deus começou a mover as coisas. Deus começou a travar coisas. Por isso que quando nós falamos que essa saída do nosso antigo prédio, nós não temos, lógico que humanamente nós ficamos um pouco abalados, mas nós temos paz porque entendemos que Deus nos tirou de um deserto. Porque Deus falou, há uma transição. E no momento de transição, nós lá em Israel, Deus falando conosco de uma forma sobrenatural. Enquanto eu estava ali, sabe, no jardim do túmulo, onde Jesus fez essa oração, e eu ministrava, para aqueles que estavam lá em Israel vão se lembrar, eu ministrava, Jesus orando, ele falou, Pai, passa de mim este cálice. E eu falava, Senhor, nós estamos aqui, e nós temos que entregar o prédio em alguns dias, e nós não sabemos para onde nós vamos. Eu falava, Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Eu sei que não é o lugar, amado. Não é porque eu estava ali onde Jesus orou, mas foi uma oração que foi atendida, é porque o Senhor está em nós carregamos a presença dEle. E o Senhor atendeu aquela oração de forma sobrenatural. Eu e meu pai sentamos numa sala, num quarto de hotel, e numa ligação com quem estava aqui, com a nossa equipe, começamos, e apareceu o office, e as coisas começaram a desenrolar, e nós vimos, Deus está no controle. Mas você acha que nesse meio do caminho as pessoas falaram, eu vejo Deus? Não, começaram os rumores. E chegaram as palavras de Baal, porque a igreja vai acabar, a sua igreja vai ficar com 80 pessoas. Porque você, isso e aquilo. E Deus falando, e a gente aqui levando. E minha esposa com um câncer na tireoide. E a minha cunhada passando por outro desafio. E os levantes, e as questões financeiras. E Deus transicionando, tirando a nossa carreira. Falando, é para isso. E nós falamos, sim, Senhor. Mas o que vai ser de nós? E Deus falou, somente ser forte e corajoso. E a gente tendo que dar as explicações, a satisfação, e tendo que estar à frente, dando a direção. Mas só Deus sabe como os nossos corações de líder ficam nesse momento. Mas essa palavra, ela tem me norteado desde a transição. Ser forte e corajoso. Então somente ser forte e corajoso. Aí Deus é tão bom que eu contei o testemunho da nossa filha Kiara. Ela entra na escola que nós estamos orando e toda aquela história. E a primeira passagem que ela aprende na escola, uma escola cristã, como nós oramos, a primeira lição da minha filha, ela chegar em casa e falar, papai, eu aprendi hoje Joshua 1:9. God's with you. Eu falo, obrigado Deus. Obrigado Deus. Ser forte e corajoso, Deus é contigo. Então nós chegamos hoje, amado, nesse culto. E nós estamos aqui experimentando de um mover sobrenatural desde essa manhã. E eu creio que como igreja estamos nesse momento. E quando nós viemos aqui nessa sala, eu posso mostrar depois, eu não preparei hoje. Mas eu entrei nessa sala, estava eu, meu irmão, estava o meu pai, alguns irmãos da nossa equipe. E nós entramos aqui e eu falei, onde nós vamos fazer o nosso culto? E quando eu pisei exatamente nesse lugar, eu falei, esse é o lugar. Esse é o lugar. Eu olhei e falei, se essa é a caverna que Davi vai treinar os valentes, é uma caverna pelo menos que tem ar-condicionado. Porque Deus sabe que o líder é um pouco gordinho, então eu falo, Deus, pelo menos um ar-condicionado, você me ajuda com isso. E aí, amado, de forma sobrenatural, Deus começa a agir. E aí pessoas são usadas por Deus para confirmar, Bispo Fê, não é só a entrega de um prédio, chegou a hora de vocês conquistarem algo. E eu falava, Deus, é o que eu sinto no meu coração. Eu quero que você pause a história, porque 1 ano antes de tudo isso, logo quando minha mãe falece, e nós estamos lá, bem instalados, eu chego para o meu pai, para os meus irmãos, para a minha família, chego para minha esposa, falo, olha, sim, de Deus está falando no meu coração, que a gente precisa pegar todo o nosso mobiliário,
todo o nosso equipamento, pôr num galpão, ir para um teatro, para que a gente possa comprar o nosso prédio. E nós sentamos numa mesa, eu abri aquilo, e aquilo não caiu bem nos corações. E eu falei, mas eu entendo que essa é a direção de Deus. E eu falava, Deus, é o que o Senhor tem falado no meu coração. Mas eu falei, Deus, o Senhor sabe como fazer. E vieram os cálculos, vieram as contas, falou, não vai ser tão vantajoso, a gente vai chover no molhado, não compensa, então vamos continuar aqui e vamos ver o que Deus fala. Depois de um ano eu estou em Israel e Deus fala, arruma um galpão, coloca as coisas, que eu vou pôr um lugar para você fazer culto. E aí eu vejo Deus de forma soberana, levando para o lugar que Ele havia me falado há um ano atrás. Amado, não estou falando isso por uma vanglória, eu estou aqui contando a história para você saber o quanto Deus dirige essa igreja. O quanto o recolher da Bispa Solange não foi um acaso. Para aqueles que possam pensar, Deus recolheu a Bispa Solange por algo precoce, talvez por um açoite. Eu quero dizer para você, que enquanto eu orava a Deus, por que Deus? Por que o Senhor recolheu minha mãe? Uma pessoa me manda uma mensagem sem saber de nada, lá do outro lado do mundo, e diz, Bispo Fernando, estava orando e Deus fala no meu coração, que a sua mãe não foi recolhida por uma disciplina ou um açoite. Se é que alguém pensa isso. Deus foi claro. E não se esqueça que antes de Deus recolher a sua mãe, Ele recolhe o pai dela, dias antes, para mostrar a sucessão. Isso está no controle de Deus. Era o tempo de Deus. Sua mão não estava em desonra. Era o que Deus tinha. Ela cumpriu a carreira, ela cumpriu o chamado, ela cumpriu o ciclo natural da vida, porque de forma sobrenatural, Deus levou o meu avô, querido avô, alguns dias antes. E depois, Ele tira a nossa mãe. Ele tira de nós fisicamente, porque nós temos ela eternamente na glória. Estaremos lá. E começa todo esse processo nosso aqui humano. As vozes, as pessoas indo embora, as pessoas falando, olha lá, Deus aqui, a graça, e cadê graça, e cadê graça? E nós aqui falando, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desse povo. Tu és soberano, não vamos negar o teu agir. Mas tenha misericórdia. E eu quero finalizar lembrando para você de uma palavra profética liberada pela minha mãe. No ano de 2019, no dia 1/12 de 2019. Ela falou sobre 7 anos consecutivos que iniciavam ali naquele ano de 2019. Quantos lembram disso? Digam amém. Amém. Ela disse que no primeiro ano de forma profética, 2019 era um ano de aprendizado. E ela estava fazendo uma associação de forma profética com a história de José. E ela falava, esse é um ano de aprendizado. E ela falava de forma profética, o próximo ano, 2020, é um ano de serviço. E se você ver o que aconteceu em 2020, pandemia, o quanto nós trabalhamos, quantas lives nós fizemos, fecha as igrejas, tranca tudo, o que vai ser? Cadê as entradas? E agora? Vamos para as lives, vamos para as casas, trabalha, é lives, são cursos, e nós trabalhamos muito. E aí no ano 3, o terceiro ano, um reconhecimento. E aqui começa a nossa história. E mesmo que o inimigo tente desligar a tela, amados, eu tenho tudo no meu PowerPoint. E tenho no meu coração também. E aí começa um reconhecimento, uma transição começa a acontecer. E Deus começa a reconhecer algo no nosso meio. E aí a gente entra, nós temos a tela, amém. E aí nós entramos no quarto ano, 2022, um ano de oportunidades. E Deus começa a me levar, Deus começa a colocar o nosso ministério, Deus começa a abrir portas, Deus começa a trazer oportunidades. Você pode fazer isso com a sua vida, você que está comigo desde 2019, você vai ver assim a sincronia do Espírito Santo. E aí nós entramos no 5º ano, 2023, definição e perseverança. Se não fosse uma definição de Deus, uma perseverança, amado, nós estaríamos agora cada um em um canto. Com tudo que nós vivemos nos últimos anos, em 2023 especificamente, definição, Deus definiu, acabou um ciclo. Chega, acabou o aluguel. E nós vamos perseverar. Vamos. Aqueles que ficarem, Deus falou, é com esse povo. É com esse povo. Gideão ficou com 300. Deus falou, Fernando, os seus 300. Quando eu falo de Deus, esses 300 estão preparados. Amado, eu vou dizer algo que está no meu coração, que eu falo em todas as reuniões. Eu vou dizer algo que Deus fala aos nossos corações em toda reunião. Você que está aqui conosco nesse cinema, se você se manteve perseverante até aqui, amado, nós estamos juntos até a glória. Não foi um prédio, não foi a Covid, não foi uma transição que te separou do amor de Deus, da graça. Muitos beberam água como cão, Deus falou, não precisa. E a gente chega no sexto ano, 2024, e de forma profética Deus fala que é o ano exponencial.
E se você for ouvir essa palavra profética, a mãe fala de uma bênção tríplice, colheita multiplicada por 3. Eu quero dizer para você que isso já foi liberado sobre a sua e a minha vida. Eu quero dizer para você que você vai prosperar de uma forma sobrenatural em 2024. Eu quero dizer que a sua empresa vai prosperar de uma forma, o seu trabalho, as suas mãos. Onde você puser a planta dos teus pés, onde você tocar, você vai ver algo sobrenatural. Porque existe uma palavra liberada para isso. E aí a gente vai entrar, então, em 2025, no 7º ano, onde nós vamos descansar e desfrutar. Eu quero dizer para você que não existe acaso. Deus falou, pega o povo e passa esse Jordão, Fernando. Nós vamos desfrutar o ano que vem. Mas espera que 2025 é só o amanhã. A gente tem que viver o 2024, um ano exponencial. Diga comigo, 2024, um ano exponencial. Eu quero fazer algumas perguntas finais. Você está pronto para viver um ano exponencial? Você está pronto para viver o poder sobrenatural da unidade? Amado, de verdade, eu queria que você respondesse com muita convicção e certeza. Se você não tiver certeza, não responda. Você está disposto? Está pronto para viver um ano exponencial, igreja? Você consegue fazer como o meu amigo André? Fica de pé e responde isso a Jesus. Não é a mim que você está respondendo. Eu vou perguntar mais uma vez. Você está pronto para viver um ano exponencial? Você está pronto para viver o poder sobrenatural da unidade? Você está pronto para fazer parte da maior conquista dos últimos 30 anos? Você está pronto para ver a bandeira da graça de Deus ser fincada na maior cidade da América Latina? Você está pronto para fazer parte da construção da sede própria da Cristo Vive São Paulo? Então eu digo, 2024, chegou o nosso tempo, o tempo de construirmos a nossa sede. Chegou o nosso tempo, Cristo vive! É chegada a hora! Fiquem juntos! É chegada a hora! É tempo de construirmos a nossa sede! E eu quero dizer para você, Bispo Cindy, vem aqui! Eu quero dizer para você que sexta-feira, eu juntamente com minha esposa e meu pai, assinamos a compra do nosso terreno. Assinamos a compra do nosso terreno. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora, Pai! Chegou a hora, labaceira, bastou! Chegou! Está assinado, igreja! De forma sobrenatural, o Senhor nos trouxe uma oportunidade. Está assinado. Temos um passo importantíssimo de fé. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo de urgência do Espírito Santo. No meu coração eu achei que isso viria em 3 anos. 3 anos no office, 3 anos fazendo isso. E Deus falou, é agora, Fernando. É chegada a hora. Glorifica Jesus. Amado, dá a sua mão para quem está do seu lado. O Senhor está falando de unidade. É chegado o tempo. Eu sou contigo.
Amado, comece a glorificar com quem está ao seu lado. Comece a interceder. O Deus está falando, é unidade. É um só coração. É um só coração. É uma só mente. Bispos, 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 os bispos, pastores aqui, todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos, todos juntos, faz como tu queres, Pai. Faz como tu queres, Deus. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Deus está derramando algo em nosso meio. Deus está derramando uma porção nessa manhã. Deus está derramando um vinho novo. Ele diz: é chegado, filhos. É chegado, filhos. É chegado. Os olhos serão virados. Todos verão a minha glória neste lugar. Todos verão que eu sou o Deus desta casa. Todos verão, todos verão. Calarei as bocas. Calarei as bocas, mudarei as mentes. Tudo está no meu plano. Tudo está no meu plano. Todos verão, cara. Todos verão, todos verão. Todos verão que eu sou com esta casa. Na unidade, carabaçô. Na unidade eu ordeno a bênção. Orararabassurinha maçom, carabacê. Arabassura, arabacê, arabaçô. Arabacê, acerte o que tem que ser acertado. Perdoe o que tem que ser perdoado. Fale o que tem que ser falado. Porque eu vou agir. Eu vou agir. Para que todos saibam, considerem e vejam atentamente. Para que todos saibam, vejam, considerem que o Senhor fez estas coisas. É o cumprimento. É o cumprimento que arabaçou. Eu falei lá atrás, é chegada a hora, a terra está pronta, o recurso está pronto, apenas avancem, apenas avancem, apenas avancem, eu mostrarei o milagre, eu mostrarei o milagre, eu trarei o recurso, é chegado o tempo. É chegado o tempo.
Fiquem juntos. Fiquem juntos. Fiquem juntos. Ah, Deus. Ah, Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Diga isso a Jesus. É tempo de construção. Você pode levantar suas duas mãos a Jesus e dizer: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente na palavra, somente nos desígnios. Erga a tua voz e diga: eu vou construir contigo, Deus. Vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou fiar somente em ti. Não seremos abalados, porque eis a rocha com toda energia. Diga: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou, nós vamos somente em ti. Não vou. Vamos dizer que Ele é santo. E santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra a tua glória em nosso meio, Deus. Tu és e enche o meu coração. Amor que faz. Com suas mãos aos céus, diga que Ele é santo. E santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és. Diga: o meu coração do amor eu vou construir. Cante a Ele. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou. A última vez, eu vou construir com toda a sua energia. E eu vou contigo, Deus. Passos de fé, passos de fé. Meu fundamento, eu vou confiar só em ti. Não vou ser. Libere um brado de vitória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É chegada a hora. Aleluia. Quantos estão felizes e gratos a Deus, digam amém.
Abraça quem está do seu lado e fala: é chegada a hora, vamos ficar juntos. Você pode sentar mais um minuto em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho mais 5 minutos, amados. Aguardem, por favor. Hoje é um dia muito especial. Os irmãos podem sentar. É chegada a hora, igreja. É chegada a hora. E agindo Deus. É chegada a hora, garotos. É chegada a hora. Amado, eu preciso finalizar o culto. Eu louvo a Deus pela inspiração do Cristo Vive Music. Nós não tínhamos combinado esse final. Obrigado pela ousadia de vocês de nos levarem para esse lugar. Chegou, Diácono Ulisses. É chegada a hora, é chegado o tempo. Amado, Pai, fica aqui comigo, Cindy, fica aqui. Eu quero só, amados, finalizar esse momento mostrando para você o tamanho do nosso desafio. Mas nós já sabemos que ele já foi vencido. Eu vou falar, depois vou passar a palavra para o Bispo Rai. Eu não vou conseguir contextualizar tudo hoje. Vocês querem que eu conte toda a história hoje, sim ou não? Ninguém tem almoço com a sogra, nada disso? Posterga. Chama um rap lá e tá tudo certo. É o seguinte, amados, nós estamos olhando, buscando lugares há muito tempo. Desde que nós saímos, nós estamos olhando, buscando. Antes de nós sairmos de lá, já estávamos nessa busca. E os irmãos me viram falando já várias vezes que nós não queríamos fazer nada humano e que nós estávamos esperando Deus agir. O mais fácil é você achar um galpão na internet e ir lá. A gente falou, Deus vai trazer uma oportunidade. Deus trouxe uma oportunidade. Uma grande oportunidade. Que quando chegou, aquela velha história, parecia muito bom para ser verdade. Nós tentamos várias outras e as coisas não se desenrolavam, as coisas eram travadas. E nós vimos a bênção de Deus nessa oportunidade. Tudo foi destravando. Vimos o lugar, olhamos, Deus falou conosco, no lugar que nós queríamos, no bairro que nós queríamos, exatamente na localização que nós queríamos. Porque, amado, nós falamos, olha, comprar um terreno em São Paulo, você sabe, maior cidade da América Latina, quantos habitantes temos? 11 milhões de habitantes no Grande São Paulo, 11, até mais, na Grande 20, né? 20 milhões, falando na Grande São Paulo, como um todo, estado. Amado, imagina só, nós estamos aqui na nata, se eu posso dizer assim, você sabe onde nós estamos. E Deus nos chamou aqui, desde o início do ministério. Não é algo soberbo da nossa parte, é o lugar que Deus nos levantou. E nessa ida ele falou, talvez a gente possa se afastar um pouco para a gente conseguir, as nossas cabeças às vezes diminuindo a visão de Deus. E Deus falava, não, eu coloquei no coração de vocês lugar, é nesse lugar. E, enfim, nós olhamos, fomos ver lugares afastados, ele falou, não é isso. E naquele primeiro lugar onde nós queríamos, no bairro que nós queríamos, nós, logicamente que eu não posso falar isso porque tem um contrato, existe algo acontecendo naquele lugar ainda e nós temos as questões jurídicas que nós não podemos burlar nesse momento. Mas em tempo todos vão saber e todos vão poder pisar lá e celebrar todos juntos. Enfim, Deus chegou, Deus trouxe a oportunidade. Eu estava agora de férias e as reuniões foram acontecendo. Eu não participei de nenhuma delas presencialmente, mas por celular, então eu não tive praticamente férias, porque era o dia inteiro eu com meu pai, com a nossa equipe, falando com os proprietários, com advogados, e vai isso, vai minuto, e tudo destravando. Eles me ligavam, olha, demos mais um passo. Eles aceitaram. Ele falou, meu Deus, eu falei, então... E aí chegou no ponto que eles falaram assim, é só vocês, está na mão de vocês, por nós é de vocês. E aí eu estava lá em Ubatuba e eu falei, fiquei mudo, eles, e aí, Fê, vamos ou não vamos? Eu falei, vamos orar. Se Deus mandar, nós vamos. Se Deus também parar, nós vamos parar. E aí tínhamos que voltar, eu pedi para que eles me esperassem para que a gente pudesse assinar juntos, né? Segunda-feira era o dia marcado, segunda passada, e por algumas questões jurídicas nós falamos, passe para sexta. Nós precisamos convocar o conselho da igreja, nós precisamos orar. Pedi para o meu pai, nossa família, oramos, apresentamos para eles, já estavam em oração, mostramos o lugar para ver se testificava nos corações. E uma reunião maravilhosa, tudo testificou. Tudo foi como Deus falou que deveria ser. E o dia de assinar era sexta-feira.
E nós fizemos a reunião, fizemos o culto de quinta, fizemos uma outra reunião após o culto, estávamos todos acordados, amanhã nós assinamos. E acordamos cedo, meu pai estava esperando o nosso aval para que a gente pudesse assinar juntos. Ele fez, vamos, e aí eu falei, pai, eu não sinto que nós devemos assinar. E aí, ele falou, como assim, Fê? Nós fizemos reuniões, nós fizemos. Eu falei, pai, eu acordei hoje com um incômodo do Espírito, olhei para minha esposa, Deus testificou, não podemos assinar, não podemos dar esse passo. É uma grande responsabilidade. E meu pai falou, Fê, mas humanamente falando, naturalmente, existem partes, advogados, nós investimos recursos, todas as questões já, você sabe? Eu falei, eu sei, pai, mas quando o Espírito fala, eu ouço a voz do Espírito. E meu pai, logicamente, que muito sabe, prudente, falou, tá bom, Fê, vamos conversar. Eu falei, eu preciso conversar com você hoje à tarde para que a gente possa entender o que Deus está fazendo. E eu fui, e eu posso contar, pai? Pode. Logicamente. Sim. E eu fiz uma reunião no office com meu pai, eu, minha esposa e meu pai, pois nós estamos aqui. E eu abri para o meu pai e falei, o Espírito não deixa, existem questões que a gente precisa acertar, existem coisas que Deus não quer que a gente leve para frente. E eu posso dizer para vocês que eu sempre me dei muito bem com meu pai. Nós temos uma relação, vocês conhecem, jogamos bola junto. Eu toco a bola para ele. Não, é que jogar bola é algo... E eu faço os gols. Ele faz os gols, eu toco, isso. E ele ora para sempre cair no meu time, no sorteio. Tem uma relação maravilhosa. Eu tenho um pai, amados, que é um verdadeiro presente de Deus. Meu pai, eu estou falando em nome dos meus 2 irmãos. Nosso pai, com a nossa mãe, né, Rê? Ele nos formou, Nath, investiu nas nossas carreiras. Todos nós temos as nossas profissões. Sabe, não faltou nada dentro de casa. Eu sempre vi meu pai fazendo, literalmente, desculpa a expressão, das tripas corações. Em momentos onde na empresa dele ele foi afastado. Sabe, sempre honrando, sempre liderando a igreja. Eu não tenho do que falar do meu pai. Mas eu quero dizer para você que o inimigo ele é astuto. E nos últimos tempos, o inimigo colocou nos nossos corações talvez uma pequena fissura. Sempre estivemos bem, sempre nos olhamos, nos amamos. Mas sabe aquelas coisinhas que não são ajustadas? E quando eu chamei meu pai com a minha esposa para a gente conversar, nós tivemos um grande desentendimento na terça-feira. E eu posso dizer para você que ali era para ser o fim de tudo. Por isso que os irmãos não têm noção do que Deus faz nos bastidores. Era para ser o fim de tudo. E chegamos num tempo da reunião, onde estávamos ali exaltados, falando alto. E meu pai falou, acabou a reunião. Eu falei, acabou a reunião, vai cada um para o seu lado. E tá bom. E a gente viu, era o fim de tudo. E eu posso dizer para você que eu fui tomado de um poder do Espírito Santo como eu nunca fui tomado na minha vida. Eu senti o meu rosto sendo transfigurado, assim como Moisés foi transfigurado quando viu a glória de Deus. Eu posso dizer para você que a presença de Deus entrou naquela sala do office. E eu senti, amado, eu senti um temor. E o meu corpo começou a envergar. Eu olhei para o meu pai e daquele sentimento de uma ira, nós começamos a olhar um para o outro. Eu comecei a sentir o peso, a responsabilidade, a glória. Amado, meu coração começou a ser quebrantado, o coração do meu pai e da minha esposa. E eu comecei a sentir, eu falo, pai, o Deus de Israel está aqui, eu temo ele, pai. Eu estou aqui para agradar ele, não é? Eu estou aqui para fazer a vontade dele, eu não estou aqui para te honrar, mas eu tenho que honrar primeiramente a Deus. Eu estou fazendo o que ele está mandando. E, amados, a gente começou a ser constrangido. E eu vi o meu pai também sendo transfigurado. E a gente começou a entender. Eu não conseguia me levantar. Eu pedi, pai, pelo amor de Deus, ora por mim, porque Deus vai me levar. Deus vai me levar, eu não sei o que vai acontecer. O meu pai me abraçou, começou a orar por mim. E ele falou, calma, Fê, calma. Eu falei, pai, eu não sei o que vai acontecer. Deus vai nos... Amado, e desse sentimento de ira, Deus começou a transformar os nossos corações, começou a transformar, nós começamos a orar, nós caímos no poder de Deus. Meu pai pegou minha esposa e falou, vem cá, você é minha filha. Nós nos abraçamos e nós começamos a experimentar de um poder sobrenatural juntos, onde nós, depois de 1 hora, 2 horas, não conseguimos mais nos largar, amados. Nós não íamos assinar. E depois de uma eu posso dizer, aqui com palavras, só nós 3 sabemos que nós vivemos ali naquela tarde, naquela noite. O meu pai, num determinado momento, rasgou o contrato e jogou na nossa cara. A gente ri, amado, mas imagine essa cena. Meu pai não é uma pessoa destemperada. A coisa foi muito... Logicamente que nós não nos preservamos, temos respeito, mas havia um impasse ali. O meu pai pegou o contrato, rasgou, jogou e falou, para mim está tudo encerrado. Uma cópia do contrato. É, uma cópia do contrato, logicamente. Graças a Deus. Ainda bem que ele foi com o fake. Amado, estou dizendo para você porque o bastidor, o inimigo não quer que essa igreja avance. E eu tinha pregado quinta-feira que Jesus é a rocha que nos une. E Jesus quebrou todo o meu ego, todo o ego do meu pai. Jesus quebrou tudo, pastora. Eu vi pastora Maria do Carmo, Deus transformando um coração.
duro. 3 corações duros. Deus quebrantando. E amado, de um sentimento de ira, talvez de raiva até. De destruir tudo. O Senhor nos constrangeu com o amor dele. Nós estamos falando aqui porque nós temos a nossa vida aberta. E nós caímos debaixo da unção do poder de Deus. E nós começamos a experimentar em falar em línguas. E meu pai me abraçava, e ele me honrava, e eu honrava ele. Meu pai abraçava minha esposa e falava, você é minha filha, falava, você é meu pai. E nós falamos, o inimigo está derrotado, o inimigo não tem poder. Nós somos um em Cristo. Esta igreja é dele, é um legado. Não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Jesus. Amado, eu não ia expor isso hoje publicamente. Mas se Deus está mandando e meu pai sentiu paz, eu estou aqui para... Nós não temos reservas. O contrato era para ser assinado às 9 horas da manhã. Isso já eram 8 horas da noite. A outra parte já estava pulando fora, porque nós não aparecemos durante o dia inteiro. Imagine, tinha que assinar digital. Era um contrato digital que tinha que assinar. E eles já tinham assinado. Tem herdeiros na questão fora do país. Já tinham recolhido todas as assinaturas. Mais de 5, 6 pessoas. Faltava só a gente assinar. E a gente, até às 8 horas da noite, nós sumimos. E os nossos interlocutores ligavam pra gente não atendia, e as mensagens no meu WhatsApp, tinha 140 mensagens no chat. E a uma que eu abri para ler no meu da reunião era assim, se não assinar hoje, estamos fora. Eles já estavam totalmente, deviam achar que era um golpe, alguma coisa. Mas eu estava lá fazendo a vontade de Deus, ouvindo Deus. E se nós tivéssemos que parar tudo, para ter um acerto, para tirar toda a pata do inimigo do nosso meio, nós saberíamos que Deus ia abrir outra porta. E no momento que nós sentamos na mesa e nós não conseguimos parar de nos abraçar, e eu falei, agora a gente precisa entender o que a gente vai fazer aqui. Meu pai não abriu a boca, minha esposa não abriu a boca, eu falei, eu sinto paz em assinar. Nos olhamos, peguei o chat, não li nenhuma das 140 mensagens, só aquela que eu tinha visto, escrevi, vamos assinar. Um monte de coração, um monte de aviãozinho, e aí os caras, o que aconteceu? Eu falei, vamos assinar. Abrimos o e-mail, sentamos nós 3, abrimos a questão digital e assinamos o contrato com paz. De uma direção de Deus, envergonhando Satanás. Amado, você precisa saber que esse passo que nós estamos dando, estamos todos em unidade. Estamos todos debaixo da mão poderosa de Deus. Nós tememos o Deus que nós servimos. O inimigo tentou, vai tentar, porque ele é um desgraçado, um ciladento. Mas em todas as coisas nós já fomos feitos mais que vencedores. Não há nada nem ninguém que possa separar aquilo que Deus uniu, amado. Jesus disse, o que Deus uniu, não separa o homem. Não há nada, não há pensamentos diferentes, não há visões, não há corações, não há ideias que possam destruir o que Deus uniu. Então nós assinamos e agora eu quero mostrar, eu vou terminar minha fala para passar para o meu pai. Eu quero mostrar o tamanho do nosso desafio, porque logicamente que existe um desafio, ele é humano, ele é sobrenatural, já tem a provisão, mas nós contamos logicamente, com essa igreja. Amado, sozinho eu não consigo comprar um terreno, meu pai não consegue, mas Deus falou, na unidade existe um poder. Na unidade existe um poder. Eu quero mostrar para vocês o tamanho do nosso desafio. Vou pedir ajuda. Nós assinamos um contrato de 6 milhões e 60 mil reais. Glória a Deus. Esse é o tamanho do nosso desafio. Está lá em cima. Valor total. Eu quero dizer para você que nós, de forma ousada, já demos o sinal, como está aqui no primeiro, de 50 mil reais para nós segurarmos o lugar, o terreno. Esse valor, de onde veio esse valor? Da arrecadação que nós tivemos nos últimos 2 meses. Nós tínhamos exatamente o valor do sinal. Nós demos o sinal. Bispo, vocês têm quanto em caixa? Deus proverá. Jeová Jiré. Deus proverá. Nós somos uma igreja que vive por fé. Então esses são os nossos desafios. Nós temos agora em março, no início de março. Vocês se lembram que quando eu lancei aqui, eu falei, olha, não é uma corrida de 10 metros, é uma grande maratona. E nós estamos fazendo essa analogia. Então, cada passo são a sequência do fluxo de pagamento. Nós temos que dar agora em março 150 mil reais. Depois, em abril, nós temos que dar mais 100 mil. Depois, em maio, sempre no início do mês, mais 100 mil. Depois, em junho, eles deram uma aliviada. E nós temos que dar 80 mil no mês de junho, 80 mil no mês de julho, 80 mil em agosto, 80 mil em setembro, 80 mil em outubro, 80 mil em novembro. E aí a gente chega na Brigadeira Luiz Antônio, para aqueles que já correram a São Silvestre, e nós temos que dar 5 milhões e 180 mil reais. Amado, um dia para Deus é como 1000 anos. O que dirá 365, um pouco menos de dias, um ano praticamente. Nós vamos levantar esse recurso, não tenho dúvida.
Não tenho nenhuma dúvida. Senão não teríamos assinado. Ainda mais depois de tudo que Deus moveu, de tudo que Deus fez. Quando nós olhamos esse desafio, eu sei que para muitos isso aí é algo, para todos nós é um grande desafio. Eu creio, é uma grande cifra, um grande valor. Mas Deus é o dono de todo ouro. Deus nos levou, só um detalhe, Deus nos levou para Israel. E antes de chegar em Israel, Ele nos levou para Dubai. E em Dubai, Deus fez algo no nosso coração. Porque nós vimos a grandeza, nós vimos a riqueza. E eu falei, esse é o Deus que eu sirvo. O que são os 6 milhões para o Deus que criou o céu, a terra, o Deus que rege as nações, o dono de todo o ouro e de toda a prata? Então esses são os nossos desafios. Logicamente que a gente conta com o engajamento da igreja. Nós temos muitas frentes, nós vamos falar isso de forma diluída, mas logicamente que a maior frente são as ofertas alçadas. Nós precisamos da igreja. E eu vou passar para a próxima tela, antes de eu passar para o meu pai, para que isso fique mais diluído, para você entender como é algo atingível, falando agora humanamente falando. Nós fizemos uma simulação. O nosso valor total, nós arredondamos para 6 milhões, para ficar um pouco mais prático esse exemplo. Uma pessoa, eu creio, amado, que alguém pode se levantar aqui hoje e falar, bispo, essa sede é nossa, eu tenho 6 milhões. Eu não limito o agir de Deus. Eu não limito. Eu creio verdadeiramente. Alguém está conosco pela internet para dizer, amado, o apóstolo quando estava montando a sua sede, a sua catedral, precisando de recursos, plano Collor, bloqueou tudo. Sabe o que aconteceu? Uma moça no Monte das Oliveiras, lá em Israel, viu a face do apóstolo. Ligou a TV quando chegou no Brasil e falou, esse é o homem que Deus me mostrou. Doou $1 milhão, se eu não me lembro, se eu me recordo bem, para o nosso apóstolo, para a construção da sede. Eu creio que Deus pode levantar alguém no nosso meio, alguém pela internet e falar, bispo, eu tenho esse valor e nós vamos comprar. Mas humanamente falando, então 6 milhões, se você dividir isso, seriam, porque falando empresarialmente, para algum empresário pode ser, olha, eu consigo dar parcelas de 600 mil até o final do ano. Seria uma oferta, um valor diário de 20 mil reais. Eu sei que para muitos é ousado, mas para outros, a gente sabe que Deus levantou homens opulentos, ricos e generosos. A segunda seria 5 ofertantes. Nós temos o valor de 1.200.000 por pessoa, por ofertante, um valor total. Esse valor quebrado numa oferta mensal de 120 mil reais também. Falando para empresários, muitos empresários num fluxo de empresa podem falar, bispo, eu consigo encaixar 120 mil de oferta ou no valor diário 4 mil reais. 10 ofertantes, nós temos um valor total de 600 mil reais. Eu creio. Nós conhecemos pessoas que podem dar 600 mil reais e 10 pessoas podem quitar isso para a honra e glória de Deus, não é para nós, é para Jesus. Um valor mensal de 60 mil reais, uma oferta diária de 2 mil reais. 20 ofertantes, você vê que a unidade vai trazendo mais poder. 20 ofertantes, mais força, se é que eu posso dizer isso. 20 ofertantes, 300 mil reais por pessoa, por ofertantes. Seria um valor de uma oferta mensal de 30 mil reais, muito atingível para muitos empresários. Olha, 30 mil reais, bispo, não desfalca o caixa da minha empresa. Ou para pessoas que têm posse, 30 mil reais eu consigo por mês. Daria um valor diário, uma oferta diária de 1.000 reais. Se nós falarmos de 50 pessoas, amados, lembrando que nós estamos numa cidade de 10 milhões de habitantes. Eu estou falando de 50 pessoas. Se nós falarmos de 50 pessoas, nós temos um total de ofertantes, por ofertantes, de 120 mil reais, 12 mil reais por mês e 400 reais por dia. Se nós falarmos de 100 ofertantes, nós temos o valor de 60 mil reais por pessoa, 6 mil reais de uma oferta mensal, algo muito cabível, factível para muitos aqui em nosso meio, daria um valor de 200 reais por dia. 200 ofertantes, 30 mil reais, valor total, 3 mil por mês, 100 reais por dia. Se nós levantarmos 300 ofertantes hoje, dando 20 mil reais cada um, nós temos um valor de uma oferta mensal de 2 mil reais, isso já fica muito mais atingível para muitos de nós, e 66 e 67 reais por dia. Às vezes não é o que a gente gasta de almoço, de lanche, e a gente pode estar construindo algo para o Senhor. E a gente parou aqui, mas você pode fazer várias simulações. 500 ofertantes, nós teremos um valor total por cabeça de 12 mil reais, dando 1.200 reais por mês, e 40 reais por dia. Ou seja, se nós tivermos 500 pessoas que possam doar 40 reais por dia, nós temos o nosso prédio quitado. Então você vê que quando a gente olha o montante, talvez, e eu quero dizer algo com muito respeito, você conhece esse ministério, com muita paz do coração, amado. Eu sei que para muitos aqui é um grande desafio, mas que você olhe para essa tabela e você não tente ficar na parte de baixo da tabela, se é que todos possam me entender, mas que você veja onde você pode estar o mais alto dessa tabela. Porque
É um grande desafio como igreja. E nós sabemos que, conhecemos a nossa realidade, talvez pessoas não ganhem isso como salário, alguma dessas parcelas. Mas nós sabemos que outras pessoas podem honrar essas pessoas. E logicamente que nós não vamos conseguir fazer isso de uma forma totalmente repartida igualmente. Alguns vão dar um pouco mais, outros vão dar um pouco menos. Alguns não podem dar nenhum valor desse, não se constranja. O que você puder dar. Você não se esqueça que num determinado momento Jesus disse que uma viúva, ela tirou apenas moedas do seu bolso. E grandes pessoas dando quantias, Jesus falou, ela deu mais, sabe por quê? Porque ela deu de tudo que ela tinha. E eles estavam dando o que sobrava. Então Deus vê o coração. Logicamente que nós precisamos fazer uma simulação, porque nós temos que fazer o natural, o sobrenatural Deus vai fazer. Mas, em nome de Jesus, olhe o mais alto que você pode estar com Jesus. Você não está comprando uma casa para alguém, você não está comprando algo para um sonho humano. Nós estamos construindo um templo para o Senhor Jesus Cristo. Eu falava nas férias com o pastor Rodrigo, ele foi muito usado comigo em várias palavras. E uma das palavras que o Rô falou, ele falou assim, Fê, quando eu chegar diante de Deus, Ele vai falar, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com os recursos? E quando você falou aquilo para mim, eu senti Deus falando comigo. Eu falei, essa é a verdade. Nós queremos nossos sonhos, nós queremos as nossas coisas, e amém, Deus é bom e Ele pode realizar. Mas um dia estaremos diante dEle, e Ele vai falar, o que você fez com tudo que eu fiz, com tudo que eu te dei, com todas as portas que eu abri, com todos os recursos financeiros. Então que a gente tenha esse entendimento. Nós não somos um ministério que estamos aqui tirando a lã da ovelha, nós estamos aqui construindo algo para Deus. E nós estamos vendo Deus agir de uma forma sobrenatural. Estamos aqui, amados, abertos e expostos. Então essa é a hora. Se você hoje pode se comprometer com algo, que você possa fazer a sua transferência. Você pode nos procurar depois do culto, eu, Bispo Rai, você pode, enfim. Mas nós temos um grande desafio. Demos a entrada, 50 mil reais, mas agora em março nós temos esse mês para levantar 150 mil, que é a nossa primeira grande luta. Volta uma tela para mim, por favor. 150 mil que eu vou ter aqui, isso. Nossa primeira grande luta aqui. Esse é o nosso primeiro chefão. Essa é a primeira muralha que nós vamos destruir. Bispo, mas eles gritaram, amado, nós estamos bradando e o Deus vivo está ao nosso lado. Bispo, você faria isso sozinho? Não faria sozinho. Mas Deus falou, na unidade tem bênção. Eu tenho visto Deus agir. Eu queria passar a palavra para o meu pai e eu creio que Deus já está inclinando os corações. E eu creio que nós vamos chegar com isso quitado antes de dezembro. Antes de dezembro. Eu creio que em julho nós já estaremos pisando e fazendo nossos cultos nesse lugar. Para a honra e glória de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. A Deus toda a honra, toda a glória. Amém. Estamos juntos, Bispo Fê, a igreja sabe. E há 29 anos, quando nós iniciamos a igreja, nós iniciamos na sala da minha casa, do meu apartamento, e a gente tinha sempre um questionamento, será que a gente vai continuar? Será que a igreja vai acabar no primeiro ano? A gente tinha essa questão no nosso coração. E o Senhor foi sempre nos sustentando. Saímos de lá, fomos para Cubatão, a igreja encheu, fomos para o aeroporto, a igreja encheu de novo, o Senhor nos levou para o Brooklyn, e depois no office, agora nós estamos aqui. E chegou o momento de nós tomarmos posse da nossa terra prometida, né? Eu creio que o Senhor nos deu. É um negócio excelente, para vocês terem uma ideia. O metro quadrado nesse local custa em torno de 10 mil reais. Para nós vai sair 3.333 o metro quadrado. Tá? Nós negociamos diretamente com os proprietários, né? Alguns deles fora do Brasil, por isso foi necessário a assinatura digital. Tem a foto de cada um deles aí. E, enfim, o desafio é grande, mas o nosso Deus é maior. Então, eu creio. E o valor real hoje é 15 milhões. Foi muito... o valor do terreno, né? E então, assim, foi realmente um negócio muito bem feito. É herança, eles pagam o alto IPTU, coisa que nós não vamos pagar porque nós temos isenção. E, enfim, tudo isso facilitou a negociação, né? E como disse o Fê, foi feita em quase, acho que diria, uma semana, né? E assim a gente viu as coisas se acertando, e Deus dirigindo, Deus conduzindo. Enfim, assinamos o contrato na sexta-feira. E estamos aqui agora, né? Eu creio que o Senhor vai nos dar. Alguém está sinalizando aí, não sei. E, amém, glória a Deus. Eu sei que o Senhor, né, como não sei quem Ele vai levantar, quando levantou, nós, né, tivemos para dar os 50 mil, que é a parcela a princípio, demos, graças a Deus. E agora vamos em busca dos 150 mil no mês de março, né? Precisamos arrecadar até 29 de fevereiro, que nós temos que pagar dia 1º de março. Eu creio que o Senhor vai
vai inclinar corações, e nós temos aí vários mecanismos para conseguir fazer esse dinheiro chegar às nossas mãos. E em nome de Jesus Ele vai usar a minha vida, a vida do Bispo Fê, a sua vida, e nós vamos construir uma linda sede para o Senhor, né? Um sonho de 29 anos, irmãos, 29 anos que a gente sonha com isso, né? A gente, mais uma vez, começou do nada, começamos numa casa, numa sala de apartamento, e o Senhor fez tudo isso. O Senhor foi trazendo cada um de vocês, foi unindo, foi acrescentando, e hoje nós estamos aqui, né? Um corpo que o Senhor é o cabeça, o dirigente máximo desse local. E em nome de Jesus, a graça de Deus, a bandeira da graça de Deus vai ser definitivamente fixada nessa maior cidade da América Latina. Em nome de Jesus, eu conto aí com o engajamento de todos, hein? Nós vamos desenvolver os planos para que tudo isso seja realizável e possível e factível. Em nome de Jesus. Amém, Bispo Fê. Amém. Glória a Deus. Amados, a gente precisa encerrar, mas eu posso dizer, como faltou essa informação, meu pai Benzo falou, o valor é muito maior, 6 milhões é uma grande oportunidade, o valor de 15 milhões em média é o terreno, um terreno de 1.800 metros quadrados, um bom espaço, um terreno maravilhoso, bem parecido com o espaço que nós tínhamos, eu acredito que até melhor com o que nós tínhamos, por conta do potencial de construção, potencial do bairro, lugar que nós queríamos, lugar que nós oramos, aqui próximo, muito perto, e Deus é bom em todo o tempo. Nós vamos terminar esse culto. Se você puder hoje já fazer um sinal, fazer algo, se comprometer. Amado, nós não lançamos retiro justamente por isso, porque nós não queríamos enforcar, entre aspas, a igreja. Nós cremos no fôlego da igreja e esse é o nosso maior retiro. É a nossa Canaã. É o lugar que nós vamos morar eternamente, onde os meus filhos, os seus filhos, os nossos netos, bisnetos, até 1000 gerações, se Deus permitir, terão um lugar para falar. Esse é o lugar que os nossos pais conquistaram para a graça de Deus. Fica de pé no seu lugar, nós estamos encerrando. Se você quiser fazer um Pix, uma transferência, nos procurar no final desse culto, não saia daqui hoje sem essa ousadia. Deus é bom em todo o tempo. Nós temos quanto tempo com o cinema? Já estouramos, né? A gente consegue fazer uma música? Não, pastora Lília. Você acha que consegue? Pai, qualquer coisa põe a multa aqui também, a multa do cinema, põe aqui. Amado, se você puder, vamos celebrar. Eu queria chamar todos os pastores e bispos aqui comigo de novo, a minha família. Eu quero terminar cantando com você, com alegria. Se você puder fazer mais esse louvor de celebração. Que é o amor de Deus, que excede todo entendimento. A paz que excede entendimento. Guarde seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Igreja, é chegada a hora. Estamos juntos para a glória de Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus.